Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal YouTube Iraci Suas Artes. Como eu sempre tenho feito, quero deixar hoje um momento de reflexão, momento para que a gente possa meditar. Você que tem me acompanhado aí no YouTube Iraci e Suas Artes, se você não é inscrito, querendo se inscrever, eu agradeço. E você que já tem me acompanhado bastante tempo, ainda não decidiu, se inscreva aí, dá um like, compartilha com outra pessoa, né? A palavra de Deus, porque estamos vivendo momentos difíceis e às vezes a palavra de Deus chega no coração de alguém que está realmente necessitando, não é verdade, minha amiga? Então, olha, eu vou ler aqui no livro em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, o título diz assim: Extrema corrupção nos últimos dias. São 9 versículos. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. É uma palavra meio extensa, né? Mas bem apropriada para os nossos dias. Como o título diz, extrema corrupção nos últimos tempos. Então aqui o que Deus está nos dizendo é que nesses tempos em que nós estamos vivendo, nós estaríamos vendo aqui nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. E aí vem aquela sequência de numerações aqui que eu falei, né? Blasfêmios, desobedientes, presunçosos, né? Desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, né? Irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A Bíblia fala aqui, destes afasta-te. Então Deus pede para nós afastarmos desses tipos de gente que tem essas más qualidades, né? E aqui no versículo 7 diz assim, que aprendem sempre
e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim, também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobes quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvairio, como também o foi o daqueles. Então, toda pessoa que pratica esse tipo de iniquidade que foi lido aqui agora, que se comporta dessa maneira, aqui a Bíblia está dizendo para que nós nos afastemos desses tipos de pessoas. E que essas pessoas, elas têm aparência de piedade, mas elas negam a eficácia da piedade. E acham que estão aprendendo, porém elas nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. São como aqueles dois que foram citados aqui, Janes e Jambres, resistiram a Moisés. Esses na época de Moisés, na travessia lá do deserto, eles resistiram a Moisés, eles tiveram um final muito triste. Então aqui está dizendo, também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvairio, como também o foi o daqueles. Quer dizer que hoje nós estamos lendo aqui que Jane e Jambres resistiram a Moisés e eles tiveram um fim muito triste. E aqui está dizendo que todos que agem conforme foi lido aqui, eles também não vão adiante, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvairio, como também o foi daqueles. Então, o que nós temos que fazer, meus queridos? Ler a palavra, obedecer a palavra, fugir de homens, de pessoas corruptas, de pessoas que agem dessa forma, dessa maneira. Ter no nosso convívio pessoas que têm o prazer na palavra e nós mesmos meditar nela de dia e de noite. Porque nós estamos vivendo tempos trabalhosos, dias trabalhosos, como diz o primeiro versículo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quer tempo mais trabalhosos do que nós já estamos vivendo? Nós já estamos vivendo esse tempo trabalhoso. E aqui, se você continuar lendo a Bíblia, nesse trecho que eu citei para você, que é o capítulo 3, aqui no 10, o título diz assim: exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Por isso que eu gosto de falar da palavra de Deus, porque aqui nos exorta a pregar em todas as ocasiões. Então aqui o primeiro versículo está dizendo, o 10, está dizendo aqui: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri,
e o Senhor de todas me livrou. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, né? Que aos que seguem a doutrina, que têm fé, que têm caridade, que têm paciência, seja longânimo, como Paulo foi nas perseguições, nas aflições, porque Paulo foi afligido, foi perseguido. Ele aqui cita os lugares, aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Então, como podemos ter o livramento de todas essas coisas que está sucedendo no mundo, que está sucedendo no nosso país, onde aqueles que poderiam fazer o bem para os mais pobres, os mais necessitados, estão fazendo bem para si próprio. Onde não há justiça, vivemos num país onde não tem justiça. Não tem porque hoje tem facção, né? Hoje tem direitos humanos para pessoas ímpias, pessoas que praticam a iniquidade, pessoas que matam seu pai, sua mãe, que matam sua esposa, seus filhos. Então, que toma um par de tênis e mata, além de pegar, ainda mata. Então, estamos vendo aí os resultados de guerra. O Brasil tem atendido muitos refugiados de guerra. Temos visto aí soterramento por conta das tragédias que acontecem, tragédias naturais, mas que foram sucedidas por causa da incompetência do homem, por não terem fiscalização e pessoas construírem suas casas à beiras de barrancos, à beiras de rios, né? Não ter as suas estacas firmadas, alicerçadas em lugares fortes, né? Porque o próprio Senhor Jesus ele disse a respeito da sua palavra, que se nós construirmos uma casa na areia, vem o vento e leva ela embora. Mas se nós edificarmos a nossa casa numa rocha, num lugar assim sólido, num lugar bem estruturado, ela não vai ser derribada. Pode vir o vento, pode vir a chuva, né? Que não vai suceder nada. Mas a imprudência do homem, Deus fala nessa parte, ele que fala espiritualmente, que nós devemos firmar a nossa casa espiritual, firmada na rocha. Quem é a nossa rocha? É Jesus. Jesus é a nossa rocha. Mas tem também aqueles que firmam as suas casas na beira dos barrancos, na beira de rios, fazem estradinhas de tábua em cima de rios, aí vem os furacões, vem as tempestades, e aí desaba tudo se perde, gente morre, soterrada, criancinhas são vítimas dessas tragédias. Tudo isso por causa de quê? Das má administrações. Porque é como esse versículo aqui, ó. Aqui, ó. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, né? E aqui fala, sem afeto natural, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. E aí aqui no 5 diz assim, tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então nós temos tanta gente com aparência de gente boa, de gente que vai fazer, que tem o poder de fazer, e não fazem, simplesmente prometem e não fazem. E aí as pessoas se iludem, mas aqui o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele disse, dessas pessoas te afasta,
te afasta delas. Não acredita nas suas promessas, que são promessas vãs, né? Mas em Deus nós devemos pôr a nossa confiança, a nossa paciência, a nossa caridade, a nossa fé. E aqui está dizendo assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o ensinamento que Deus nos dá. A palavra de Deus. É aqui que nós vamos conhecer Jesus Cristo. É através dessa palavra que nós vamos saber porque Ele veio ao mundo e deu a vida por nós. Então, se hoje estamos passando por extrema corrupção, a própria palavra está nos dizendo isso. Por isso devemos ler a palavra, para nós ficarmos inteirados do que a palavra diz, não ficarmos assim como alguém que não tem conhecimento. Não é verdade? Temos que ler a palavra para nós conhecermos a palavra, como diz aqui. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É com justiça que a palavra de Deus entra no nosso coração. Enquanto que no mundo há impiedade, mas com Deus nós somos vencedores. Ok, meus amados? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.